Quando nós estamos passando por muitos momentos de insatisfação, ou a vida não está mais proporcionando a satisfação que esperávamos ter da vida, o prazer, parece que todos os dias parecem iguais. Então, como lidar com essa situação? Então, para saber mais como lidar com a nossa insatisfação interior, a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, onde eu vou te passar várias dicas, experiências, pesquisas, ideias. E eu acredito que algo possa fazer sentido para você e você possa colocar na prática, no seu dia a dia, e aliviar ou superar o seu sofrimento emocional. Então seja bem-vindo ou seja bem-vinda à minha live ou ao meu vídeo gravado. Você que está chegando agora, ou você que já me acompanha nos meus vídeos, já me acompanha nas minhas lives. Então, para você que não me conhece ainda, eu sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Então, o tema que nós vamos refletir hoje é nossa insatisfação interior. Então, normalmente nós somos interessados mais pelas coisas que estão relacionadas com o nosso bem-estar imediato, principalmente com relação ao nosso físico, ao lado material, e acabamos nos descuidando da parte espiritual. E nesse descuido, buscando apenas pelas coisas que satisfaçam o nosso lado físico de forma mais imediata, sobrecarregamos as nossas emoções e os nossos sentimentos, podendo ser levados a hábitos não muito saudáveis, que podem trazer também como consequência a inquietação e a insatisfação. Se nós analisarmos a nossa vida, podemos contabilizar quanto tempo nós gastamos buscando por bem-estar, mas que estão causando inquietação e insatisfação. Ou seja, nós, através do nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nós mesmos estamos causando a inquietação e a insatisfação em nós mesmos, porque nós estamos gastando muito tempo buscando apenas pelo bem-estar imediato. Nós podemos continuar essa análise da nossa vida e podemos refletir se realmente está sobrando tempo para momentos, para nós buscarmos por temas mais elevados, para nós nos melhorarmos interiormente. E concluímos que, quando se trata de buscar satisfação mais imediata, encontramos tempo, mas acabamos não encontrando tempo para buscarmos por temas mais elevados no nosso dia a dia, na correria do nosso dia a dia. Então esses temas de teor mais elevado nos ajudaria a tornarmos pessoas melhores, que como reflexo ajudaria a tornar um mundo melhor à nossa volta e para nós mesmos. Quando nós falamos de mundo, cada um de nós temos no nosso entorno mundos diferentes, porque nós vemos as coisas sob a nossa perspectiva. E quando nós chegamos no estado de inquietação, de insatisfação, podemos ter sentimentos de ódio, de raiva, de inveja, de ciúmes. E podemos chegar a começarmos a ver os defeitos e imperfeições das pessoas e acabamos nos distraindo de ver os nossos próprios defeitos, as nossas próprias imperfeições, as nossas próprias sombras. E com isso começamos a produzir energias inferiores de frequências mais baixas. E de onde nós podemos buscar essas informações de que alguns sentimentos mais baixos podem produzir energias mais inferiores de frequências mais baixas? Eu trouxe um livro aqui chamado O Mapa da Consciência Explicado, do Dr. David Hawkins. Só encontrei a versão em inglês. É um livro relativamente grosso, bastante profundo, com as pesquisas realizadas pelo Dr. David Hawkins, onde ele identificou
que os sentimentos ruins, os sentimentos negativos, produzem frequências mais baixas, enquanto que os sentimentos mais elevados produzem frequências mais altas. Então, quanto mais nós alimentamos o desejo de satisfação do nosso lado físico, mais nós nos envolvemos em ilusões que nos trazem dores, sofrimentos emocionais que são criados por nós mesmos. Mas geralmente nós não percebemos esse mecanismo de causa e efeito, de ação e reação. E nós mesmos criamos os nossos maiores inimigos, que são os nossos inimigos interiores. Os excessos de satisfação aos nossos desejos mais imediatos, voltados ao lado material, nos afasta dos nossos deveres. E quando a nossa expectativa em satisfazer os nossos desejos não é atendida, nós nos frustramos por não termos conseguido nos satisfazer. E quanto maior a expectativa, maior pode ser a insatisfação. Até eu vi uma frase que dizia assim: o mais rico não é aquele que possui mais bens, mais conforto material, e sim o mais rico é aquele que tem menos necessidades, de forma voluntária. Então, por que eu comentei menos necessidades de forma voluntária? Também eu encontrei este livro aqui, intitulado Simplicidade Voluntária, e o autor é Duane Eugene. Vou fazer um comentário com relação à introdução desse livro, que eu achei bastante interessante. A introdução é feita por Ram Dass, também por Edgar Mitchell. Edgar Mitchell ele foi um dos astronautas do Apollo 13. E temos aqui também o Duane Eugene. Quem é Ram Dass? O nome dele é Richard Alpert. E eu fui pesquisar no Wikipedia e encontrei que ele é professor espiritual, guru da yoga moderna, psicólogo e escritor. Então, Ram Dass, ele conta que ele passou muito tempo lá no Oriente e observando de perto o modo de vida simples e bem diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui no Ocidente. Então ele estava numa região ali da Índia e ele faz uma descrição de um vale no sopé do Himalaia, onde corria um rio que irriga os campos, e lá naquela região tinha mais ou menos 50 casas cobertas de sapé. Sapé ou de sapê. E nos campos, os homens da aldeia, com seus arados de madeira, puxados de forma muito lenta, muito vagarosa pelos búfalos, que esses búfalos também forneciam leite para a aldeia e ajudavam a transportar a carga. Então essa era a visão que ele tinha. E também ele começou a perceber, olhando um pouco mais distante, mulheres vestindo saris de cores vivas e coloridas, que estavam cortando capim para alimentar os búfalos e também estava recolhendo as lenhas para serem utilizadas para alimentar o fogo, para cozinhar os grãos que eram colhidos nos próprios campos. E essas lenhas também eram utilizadas para aquecer suas casas. Então o que ele via também era um enorme monte de feno que parecia andar sozinho no campo, porque a mulher estava carregando na cabeça esse monte de feno e quase não se conseguia ver a mulher que estava carregando esse monte de feno. Ele começa a perceber também que na margem do riacho ele ouve risadas, ouve vozes, onde as roupas estão sendo lavadas. Tem crianças e cachorros brincando. Ele vê que tudo é movido como uma câmera lenta. E o tempo ele é medido pelo sol, medido pelas estações, medido pelas gerações. E nessa aldeia, nesse cenário rústico, Ram Dass percebe também que há crianças indo para a escola e jovens usando roupas de cidade. Ele coloca entre aspas, jovens usando roupas de cidade.
E também ele ouve sons do locutor de rádio em um aparelho de rádio portátil que um jovem está carregando. E esse som ele quebra a harmonia do campo. E esse jovem também traz um relógio no pulso, de uma forma muito orgulhosa. Então a reflexão que o Ram Dass faz desse cenário é que, além do aparelho de rádio e do relógio, existe uma lista enorme de desejos que ainda não foram testados por essa aldeia, por esse povo, e nem foram experimentados pelas pessoas que vivem nessa aldeia. E conforme for ocorrendo o progresso material e tecnológico, os desejos do povo dessa aldeia tendem a ser ativados. E Ram Dass ele reflete também que em uma ou duas gerações o coração, a mente, o trabalho e a vida cotidiana da aldeia iriam ser transformados, tendendo a se assemelhar com a vida do Ocidente. Por outro lado, no Ocidente, que através do desenvolvimento tecnológico, ele contribui também para a vida material, para facilitar a nossa vida. E Ram Dass percebe que cada vez mais o modo de vida puramente materialista, puramente consumista do Ocidente tende a não se sustentar a longo prazo, porque os recursos vão se tornando escassos. Mas nos dias de hoje nós vemos que movimentos estão sendo feitos para um caminho de uma vida mais simples, de uma vida mais sustentável. Então, se por um lado nós vemos a vida simples e devagar do povoado lá no Oriente, por outro lado, nós vemos a vida com mais recursos materiais e mais corrida dos povos aqui do Ocidente. Então, movimentos e reflexões estão sendo feitas para podermos integrar uma vida mais simples na nossa vida aqui no Ocidente, onde cada vez mais, no Ocidente, se busca mais pela espiritualidade, por uma consciência mais compassiva, equilibrando mente e coração, ou seja, equilibrando razão e sentimento. Então nós vemos através desse exemplo relatado pelo Ram Dass que os desejos e as necessidades diferentes vão aumentando ou vão se transformando de acordo com a cultura que o povo tem. Então, se a busca é apenas para suprir as necessidades materiais, pode gerar insatisfação negativa cada vez mais crescente. E isso também aumenta os nossos sofrimentos emocionais. Mas, se a nossa consciência busca por um equilíbrio para utilizar o que realmente nós necessitamos, das coisas realmente materiais, ou buscar um equilíbrio das coisas materiais para ver o que realmente nós precisamos, nós vamos nos tornando também pessoas mais espiritualizadas, nos tornando pessoas mais compassivas, procurando ajudar outras pessoas com os recursos que nós temos. Então a insatisfação pelas coisas materiais vai se diluindo, junto com os nossos sofrimentos emocionais também, que são provocados pela insatisfação. Isabel Mari escreveu: boa noite, Hugo. Como sempre, será uma noite de aprendizado. Gratidão. Muito obrigado, Isabel. Gratidão a você também. E pode ter certeza que a pessoa que mais aprende com isso sou eu, através dos estudos, através das pesquisas, das reflexões que eu faço. E graças a vocês eu estou tendo a oportunidade de compartilhar esse conhecimento com vocês, e conforme eu vou compartilhando, eu vou reanalisando o que eu estou falando, eu vou reaprendendo, refletindo nas coisas que eu estou falando. Podem ter certeza que eu aprendo muito quando estou aqui junto com vocês. Muito obrigado por vocês me acompanharem aqui na live ou no vídeo gravado. Se nós conseguirmos nos conscientizar que o planeta Terra, de tempos em tempos, sempre nos apresenta a conta pelo que nós estamos proporcionando a ele,
nós vamos compreender que nós podemos contribuir positivamente para essa conta ser positiva também. Ou seja, o planeta vai retribuir de acordo com o que nós estivermos provendo para ela. Assim nós podemos fazer a nossa parte, ajudando a construir um mundo melhor e sustentável à nossa volta, tanto para o momento presente, quanto para o momento futuro e também para gerações futuras. E aí nós podemos até pensar, mas eu não vou estar aqui para ver o que vai acontecer nas gerações futuras. Por isso a importância do entendimento e a compreensão da reencarnação, que a reencarnação nos esclarece, que assim como nós viemos de outras vidas, nós vamos ter outras vidas também e vamos retornar para o mundo. E quando nós retornarmos para o mundo, retornarmos para o planeta Terra, o que nós gostaríamos de encontrar? Então, essa forma de ver a vida é uma forma que traz uma visão mais panorâmica, uma visão mais a longo prazo, uma visão mais espiritual, mais espiritualizada, ao contrário da visão materialista, que é mais imediatista, que tem uma visão mais a curto prazo. E eu sempre lembro também que a reencarnação não é um dogma religioso e nem um dogma filosófico. Ele é uma lei natural, já evidenciado pela ciência. Então, onde nós podemos encontrar evidências da reencarnação? Nós podemos encontrar essas evidências nas pesquisas científicas feitas sobre experiências de quase-morte e também nas pesquisas feitas em regressões a vidas passadas. Então a ciência já vem trazendo essas evidências para nós, para que nós possamos compreender melhor a existência da reencarnação, o motivo de nós estarmos aqui e o motivo de cada vez mais nós necessitarmos de mais e mais aprendizados para nós nos melhorarmos, para a cada reencarnação nós podemos estar cada vez melhores, ajudando cada vez mais pessoas. E dessa forma, nós vamos nos sentindo cada vez mais úteis, cada vez mais pertencentes a um mundo melhor, nos espiritualizando gradualmente. E assim o nosso nível de bem-estar e satisfação interior também vai aumentando, diminuindo a nossa insatisfação com relação às coisas materiais, às coisas passageiras. E assim os nossos sofrimentos emocionais também vão desaparecendo. Então fique à vontade para comentar, para fazer perguntas, que eu vou acompanhando nos chats, tá? No YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então quando nós buscamos e gostamos de ver os acontecimentos tristes, as coisas negativas que são produzidas, que são criadas por outras pessoas, essas criações sempre têm um público. E podemos notar também que no nível evolutivo que nós nos encontramos, essas produções de notícias tristes e negativas são as que geram maior audiência nas mídias, seja na TV, na internet, nas redes sociais. E também, se nós estamos acostumados a ver esses acontecimentos tristes, ver as coisas negativas, de repente nós podemos perder muito tempo julgando e dizendo o que deveria ser feito. E ficamos nos lamentando da situação, gerando cada vez mais insatisfação na nossa vida. Então as coisas que acontecem na vida das outras pessoas e também vai acontecer no futuro, exige de nós maior reflexão, porque não podemos deixar de reconhecer que existem problemas difíceis à nossa volta ou até longe de nós. E tudo isso, todas essas dificuldades, todos esses problemas difíceis, têm a finalidade de nos ensinar algo, como tudo o que acontece na nossa vida. É a didática divina e do universo nos proporcionando lições que têm a finalidade de nos capacitar para nós conseguirmos ter os recursos necessários para solucionarmos as problemáticas da nossa vida, na nossa própria caminhada. Ou seja,
Essas lições servem para que nós possamos conquistar ou descobrir as ferramentas que estão dentro de nós para solucionar os problemas que acontecem na nossa vida. E cada um de nós vai conseguir assimilar a lição de acordo com os conhecimentos e as experiências que nós temos. E quanto mais conhecimentos e mais experiências nós temos, melhor nós conseguimos assimilar as lições. E assim também, conforme vamos aprendendo, nós podemos compartilhar com outras pessoas o que nós estamos aprendendo. Por exemplo, na internet, no caso do YouTube, nós podemos encontrar vários vídeos onde pessoas estão compartilhando seus conhecimentos para nos orientar ou para nos ensinar a fazer algo, ou como superar uma determinada dificuldade. Eu já vi vídeos no YouTube de como higienizar a máquina de lavar. Então, pessoas que já passaram por essa dificuldade conseguiram identificar o modo mais correto de como higienizar a máquina de lavar. Como consertar coisas, tem receitas culinárias, como instalar um aplicativo no celular ou no computador, como instalar um roteador Wi-Fi. Através desse compartilhamento de conhecimentos, eu, por exemplo, já usei alguns desses vídeos, no caso aqui, para fazer o conserto de um forno de micro-ondas. O forno de micro-ondas parou de funcionar aqui em casa, eu fui buscar lá na internet para ver o que poderia ter causado. E assim, assistindo os vídeos, eu desmontei a tampa do forno de micro-ondas, tomando os devidos cuidados, de acordo com o que o vídeo indicava, né? E assisti vários vídeos para ver quais eram as orientações. E eu verifiquei e identifiquei os vídeos mais comuns. E assim eu segui essa orientação. E através desses vídeos eu consegui resolver o problema do forno de micro-ondas, que era um fusível queimado. Fui comprar um fusível novo, uma autoelétrica, e assim consegui resolver o problema do forno de micro-ondas. Consegui também resolver o problema de vazamento de água na geladeira. Consegui resolver também vários problemas que aconteceram no computador e várias outras coisas através de compartilhamento de conhecimentos. Então, por isso que quanto mais nós passamos por dificuldades ou vemos as dificuldades e assimilamos as lições, nós nos enriquecemos de recursos que podemos utilizar para resolver os nossos problemas e também podemos compartilhar com as outras pessoas as experiências que nós tivemos e conseguimos superar. Então essa também é uma das finalidades dos vídeos que eu compartilho aqui com você, ou com todos vocês. Então, conforme nós vamos aprendendo as lições, podemos compartilhar esses aprendizados com outras pessoas, para ajudar na melhoria da qualidade de vida das outras pessoas. Então, diante dos acontecimentos tristes, diante das coisas negativas criadas por outras pessoas, ao invés de nós perdermos o nosso tempo julgando e dizendo o que deveria ser feito, e muitas dessas coisas estão fora do nosso alcance ou fora do nosso controle, nós podemos realizar o que está ao nosso alcance, o que está sob o nosso controle, buscando sempre pelo trabalho no bem, da melhor forma que nós conseguimos realizar, de acordo com os nossos conhecimentos e as nossas capacidades. Quanto mais nós formos repetindo uma ação, melhor nós ficamos, melhor nós nos tornamos. E realmente é muito natural nós nos preocuparmos com a situação mundial, com as responsabilidades dos outros. Mas nós não podemos nos esquecer do mundo que está ao nosso redor, das coisas que podemos realizar para tornar melhor esse mundo ao nosso redor. E nós também podemos fazer a nossa parte para ajudar a fazer um mundo melhor. Assim, o nosso nível de insatisfação vai diminuindo, diluindo também os nossos sofrimentos emocionais. E obrigado também por vocês conseguirem acomodar seus horários,
os horários de jantar, os horários que vocês têm outros compromissos, para poder estar me acompanhando aqui na minha live ou estar me acompanhando no vídeo gravado. Muito obrigado. E a Terezinha Silva escreveu: boa noite, Hugo. Estou assistindo você e entendendo essas boas palavras, tipo um bom conselho. O meu neto Luca gosta de ouvir você. Muito obrigado, Terezinha. E também muito obrigado a você, Luca, que está assistindo aí a minha live. Muito bacana. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando. Nós vemos muitas coisas erradas no mundo e também à nossa volta. E para conseguir manter a ordem, é necessário a justiça. Muitas vezes dizemos que é necessário nós nos esforçarmos de forma coletiva para resolver os problemas do mundo. Só que nós não vamos conseguir a paz sem o amor. Daí nós vemos que a justiça deve sempre acompanhar o amor. Então, quando nós vemos o mal, normalmente nos colocamos na posição de acusadores. Mas poucos de nós nos colocamos na posição de advogados para o trabalho de ajuda no bem. Por exemplo, se por um lado nós vemos a ignorância, a falta de conhecimento, do outro lado nós vemos escolas e o compartilhamento de conhecimentos para dissipar essas nuvens da ignorância. Ou se por um lado nós vemos o tédio, por outro lado nós temos oportunidades de trabalho e sempre temos algo para fazer. Então, quantas coisas nós temos que consertar, quantas coisas nós temos que limpar ou descartar. Então eu fiz uma lista de coisas desse tipo e aos poucos eu vou diminuindo essa lista. Só que essa lista não diminui, porque sempre aparecem coisas novas e vão sendo inseridas nessa lista. Então sempre existe coisa para ser feita. Então sempre existe oportunidade de trabalho. Então, se por um lado nós vemos a necessidade de esforço para realizar uma determinada atividade, por outro lado, nós vemos máquinas que foram desenvolvidas para diminuir o nosso esforço. Um exemplo, a máquina de lavar roupas, o forno de micro-ondas, o liquidificador, a batedeira, o mix, o centrifugador e assim por diante. Então existe uma série de máquinas que foram desenvolvidas para facilitar o nosso esforço. Então isso serve para que nós possamos economizar tempo e esforço realizando determinadas atividades, para que nós possamos ter mais tempo para realizar outras atividades. Então, se por um lado nós temos que percorrer longas distâncias, por outro lado, foram desenvolvidos veículos de transporte para encurtar distâncias e diminuir o tempo do trajeto. E uma vez eu estava viajando de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em um determinado ponto da estrada, após 40 minutos de estrada, após uma hora de viagem, eu vi um grande outdoor lá na estrada. E tinha uma propaganda de uma empresa de aviação e dizia assim: você já podia estar lá. Achei engraçada essa propaganda, né? Se eu tivesse pego o avião, eu poderia estar lá no destino, né? Mas como eu gosto de dirigir, gosto de viajar de carro, também estava sendo um passeio agradável. Então eu coloquei esses exemplos para que nós possamos aplicar na prática, na nossa vida, que em qualquer situação, ao invés de nós nos focarmos no mal, nos focarmos na dificuldade, no desafio, no problema, nós podemos focar na solução, salientar o lado positivo, buscar pelo aprendizado, buscando fazer o bem, procurando seguir o bem. E olhando a vida sob essa perspectiva, procurando tomar ações para o trabalho no bem, a nossa insatisfação vai diminuindo e os nossos sofrimentos emocionais também vão diminuir. Ao invés de nós ficarmos focados apenas nos problemas, que se ficarmos focados apenas nos problemas, a nossa insatisfação tende a aumentar.
mas a partir do momento que nós começamos a colher aprendizados dessas dificuldades, desses problemas, nós podemos utilizar para a prática do bem e assim faz com que a nossa insatisfação interior vai diminuindo também, diminuindo os nossos sofrimentos emocionais. Nelson Luiz Ferreira escreveu: Boa noite, Hugo. Mais uma oportunidade de ouvir atentamente suas palavras. Grato. Muito obrigado, Nelson. Boa noite para você também. Então, todos nós realizamos algo, mas não julguemos que os trabalhos que nós estamos realizando estão perdidos no meio das obras realizadas por outras pessoas, nas obras realizadas pela coletividade. Toda atividade que nós realizamos tem uma finalidade, tem um reflexo no coletivo. Então, talvez tenhamos mais dificuldades de nos afastar de algumas atividades realizadas especificamente pelos animais, que são a alimentação e reprodução. Mas se já desenvolvemos uma consciência superior, podemos ir além da alimentação e além da reprodução. Porque a alimentação e a reprodução são necessárias para a nossa sobrevivência e para a perpetuação da espécie. Mas é importante nós vigiarmos a nossa alimentação, para nós não cairmos nos excessos que nos levam à gula, seja por comida, seja por bebida ou outros itens. E quando nós estamos agindo apenas através das necessidades mais instintivas, mais animais, é importante nos vigiarmos para nós não cairmos na perversidade, que com o tempo vai nos trazer insatisfações e inquietudes. Então, a alimentação e a reprodução devem servir de meios e não dos fins, ou seja, a alimentação e a reprodução são bases de sustentação necessárias para que nós possamos realizar o nosso trabalho no bem. Então, o fim ou a finalidade da nossa passagem pelo mundo é podermos aprender através do nosso aperfeiçoamento contínuo, desenvolvendo o nosso espírito de auxílio ao próximo, através do nosso trabalho consistente e trabalho perseverante. Porque quem nos enviou para esse trabalho aqui na Terra está observando o nosso esforço. Mas nós não devemos ficar pedindo demais que as outras pessoas que convivem conosco fiquem apreciando as nossas ações, senão elas vão desviar a atenção na apreciação delas mesmas, porque elas também estão sendo observadas em seus esforços. E também que nós possamos cumprir os nossos deveres e não ficarmos focados apenas nos nossos direitos. Porque nós só temos direito a algo se nós cumprirmos com os nossos deveres primeiro. Então, para realizarmos a nossa passagem pelo mundo e deixarmos uma marca dessa nossa passagem, nós precisamos conhecer as novas terras, as terras férteis do nosso mundo interior. Ou seja, precisamos utilizar dos nossos potenciais existentes em nosso mundo interior. E esses potenciais são aflorados em várias situações, à medida, por exemplo, em que nós vamos fazendo reflexões profundas sobre a vida, sobre nós mesmos, ou à medida em que nós somos submetidos a provas, nós descobrimos potenciais que nós nem imaginávamos que tínhamos. Ou quando nós nos colocamos também na posição de ajudar as outras pessoas. Então existem várias situações em que nós podemos ver os nossos potenciais aflorados, mas em todas elas necessita uma ação da nossa parte. Então, assim, os nossos potenciais são aflorados conforme nós vamos nos autoconhecendo cada vez mais. E quanto mais nós vamos nos autoconhecendo, mais nós expandimos o nosso mundo interior. Então, mais autoconhecimento e mais expansão do nosso mundo interior nos conduz a um mundo com menos sofrimentos emocionais.
Sueli Hipólito escreveu verdade, pois quem pratica o bem jamais se arrepende. É verdade, Sueli, isso que você comentou. Por isso que é importante a gente estar sempre praticando o bem, né? Que em algum momento nós vamos ser recompensados. Mas nós não precisamos fazer o bem esperando pela recompensa. Algum dia ela virá. Então é importante nós continuarmos fazendo sempre o bem, porque pela lei de causa e efeito, o que nós proporcionarmos para o mundo, nós vamos receber também do mundo. Então, muito obrigado pelo seu comentário, Sueli. Então, assim, espero que durante o tempo dessa live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática, no seu dia a dia e aliviar o seu sofrimento emocional. Então escreva um comentário caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou mais a atenção. E também para eu saber se eu estou no caminho certo. Se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar outras pessoas, curta, compartilhe, divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. Você que está assistindo o vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso você ainda não tenha se inscrito, e ative o sininho para você ficar sabendo cada vez que eu fizer uma nova postagem aqui no YouTube. Então, gratidão a você, gratidão a todos que me acompanharam até o finalzinho aqui da live, até o finalzinho do vídeo. E espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19 horas e 19 minutos, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, sempre com um novo conteúdo, e espero te ver também em todas essas lives. E também vale lembrar que nós postamos um vídeo todos os dias às 7 horas da manhã no YouTube e também no Facebook, com reflexões curtas para que nós possamos refletir durante o dia, durante a semana, durante a vida. Muito bem, então muito obrigado para você me acompanhar até o finalzinho aqui do vídeo. Muita gratidão. Obrigado pela participação, por me assistir aqui nos vídeos, ou assistir na live. Judite Nóbrega escreveu: muito boa essa live. Muito obrigado, Judite. Elizabeth Ota postou as mãos de gratidão, bateu palmas. Muito obrigado, Elizabeth. Então, obrigado por me acompanhar também nas lives e também nos meus vídeos. Muito obrigado. Muito obrigado a vocês por me acompanharem, né? Me acompanharem nos vídeos, acompanharem nas lives. Muito bacana. Me incentiva a continuar compartilhando o meu aprendizado com vocês. Muito obrigado. Ana Maria Sanches escreveu: gratidão, professor, e postou aqui as mãos. Olha, gratidão a você, Ana Maria. Muito obrigado a você também. Então assim, vamos chegando ao final de mais uma live. Quero aproveitar para te desejar uma boa noite de sono, uma noite tranquila, serena e iluminada, com muitas reflexões positivas, saudáveis, que nós possamos ter uma noite também reconfortante, revigorante, para acordar amanhã bem dispostos. E que essa noite de hoje possa se refletir nas outras noites da semana também. E aproveito para desejar a você uma excelente semana abençoada, como diz a minha mãe. Então, muito obrigado a você. Então, assim vamos finalizando mais uma live. Muito obrigado de novo. Boa noite.